Êxodo, capítulo 3. Quem for encontrando, vai se colocando de pé. Aleluia. Hoje eu queria fazer algo diferente. Eu queria que Rian me ajudasse aqui também com o David, ministrando. Estou todo arrepiado. Estou falando isso porque Jesus mandou eu fazer. E chamar Rian para ministrar aqui também, Rian. Quem for encontrando, vá se colocando de pé. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Quem encontrou diz amém. Não vou me demorar, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aí, irmão. Pode se assentar. Apesar dessa palavra falar sobre a sarça e falar sobre Moisés se encontrando com Deus, eu queria ministrar essa passagem em um tema diferente. Eu queria falar a respeito de ir para o deserto, de estar no deserto e ser colocado no deserto. São três coisas diferentes, irmão. Ir para o deserto, estar no deserto e ser colocado no deserto. A Bíblia vai nos contar que Moisés, ele era príncipe do Egito. A história que todo mundo sabe, que Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, sendo ele hebreu. E quando ele viu o egípcio maltratando um hebreu, Moisés, tomado pela ira, acabou tirando a vida desse egípcio. E a partir do momento que ele comete esse ato, ele é descoberto e ele foge para o deserto. Ele foge para um lugar aonde ele tentava se esconder da presença e dos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, Moisés nunca ficou escondido. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. É sobre a minha vida e a sua vida estar diante do Senhor, todo o tempo sendo visto, todo o tempo sendo observado, e mesmo assim querer se esconder da presença. Mesmo assim querer se esconder dos olhos de Deus, algo que é impossível para nós. Mas quando Moisés sai do Egito, meu diácono Newton, fugindo dos olhos do Faraó, fugindo dos olhos daquele homem que o incriminava,
ele foge em direção ao deserto. E a Bíblia diz que Moisés, ele permanece lá 40 anos até se encontrar com Deus no Monte Horebe. Moisés, ele passa 40 anos escondido naquelas terras estranhas, escondido em uma terra que ele não conhecia, em um deserto que para muitos poderia matar Moisés. E a pergunta que eu quero iniciar essa passagem, essa ministração, é perguntando para você: quem é você quando você é levado para o deserto? Quem é você quando o deserto bate à sua porta? Qual é a sua personalidade quando Deus te coloca em situações adversas para provar a minha vida e para provar a sua vida? Porque aos olhos do homem, Moisés achava que fugindo para o deserto, ele ia se esconder dos olhos de Faraó. Mas é bem verdade, ele se escondeu. Ele cometeu um ato criminoso, e achando ele que estava fazendo uma boa ação, porque era o seu irmão que estava sendo maltratado, era o seu irmão que estava sendo oprimido, e tomado pela ira, ele mata aquele egípcio, e ele encobre o corpo do egípcio, achando que ninguém ia perceber, achando que ninguém ia ver. Mas sabe o que acontece? Além do homem ver, Deus também viu. Além do homem descobrir, Deus já sabia. Mas é bem verdade que Deus também sabia o tamanho do projeto, o tamanho do propósito, o tamanho da promessa que ele tinha na vida de Moisés. E tem coisas que é necessário eu e você viver, irmão. Tem desertos que nós achamos que é para nos matar, que é para acabar com a minha vida, que é para acabar com a sua vida. Mas deserto nem sempre é lugar de sequidão. Deserto nem sempre é lugar de solidão, onde você vai se permanecer olhando para um lado, olhando para um outro, e não vai encontrar ajuda. Mas da mesma forma que Deus por 40 anos observou Moisés se tornar um pastor de ovelhas, criar família, ter filhos, Deus observava todo o tempo como Moisés, ele se comportava. E a pergunta que eu faço mais uma vez para você: qual é o seu comportamento quando você se depara com o deserto da vida? Qual é o seu comportamento perante o Senhor quando o deserto bate de frente com as suas circunstâncias? Quando os seus projetos não dão certo? Quando os seus planos não saem como você planejou? Como aquilo que você arquitetou não sai da forma que você imaginava? Como é que você se comporta quando você faz tudo certo e mesmo assim ainda dá errado? E quando Deus ele aparece para Moisés na sarça, a intenção de Deus era despertar Moisés para o chamado que ele tinha sido escolhido. Quando Deus ele se encontra com Moisés no Monte Horebe, a intenção de Deus era de se apresentar para Moisés e mostrar para Moisés o tamanho do plano, o tamanho do projeto e o tamanho da responsabilidade que ele tinha na vida de Moisés. E não é diferente da minha vida e da sua vida, irmão. Tem desertos que você acha que é para a morte. Tem desertos que você acha que vai acabar com a sua vida, mas entenda que nem todo deserto é para a morte, irmão. Muitas das vezes Deus quer apresentar o plano dele para você e você não está percebendo. Deus quer apresentar o projeto que ele tem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida através de você, e você não está percebendo. E quando Moisés se depara com a sarça, a primeira
O primeiro pensamento de Moisés era: eu vou ver o que está acontecendo, porque a sarça está queimando e não está se consumindo. Deus não queria que Moisés só visse. Deus não queria que Moisés só ficasse observando. Deus queria que Moisés se aproximasse e experimentasse o que era ser encontrado por Deus, o que era ser achado pelo Espírito Santo. E talvez você entrou nessa noite com falsas expectativas. Talvez você entrou nessa noite já desacreditado, achando que não iria ter a vida transformada, mas deixa eu te dizer, até para Moisés que passou 40 anos no deserto, Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez na vida de Moisés, e Deus não se esquecerá da promessa que Ele tem na sua vida, Deus não se esquecerá da promessa que Ele tem na sua casa. Mas eu pergunto para você, você está disposto e disponível para o que Deus quer fazer? Moisés já fazia parte de um plano grandioso, irmão. No ventre de Joquebede, Moisés já tinha sido escolhido para ser um libertador do povo de Israel. No ventre de Joquebede, Deus já tinha traçado tudo o que ia acontecer na vida de Moisés. Até quando Moisés foi tentado ser morto. Até quando Moisés foi colocado em um cesto para ver se sobrevivia. Até quando Moisés cresceu em altas regalias, aprendeu alfabetos, aprendeu números, aprendeu a se comunicar, a falar, a interagir. E às vezes os nossos planos estão indo por caminhos que achamos que não vai dar certo. Às vezes os nossos planos estão indo por caminhos que nós olhamos e vamos dizer, muitas das vezes eu não vou conseguir. Mas entenda que a nossa vida, desde quando nós fomos gerados no ventre de nossas mães, Deus ele já sabia o que Ele queria para a sua vida. Deus ele já sabia o tamanho da promessa que você ia carregar. Só que nós somos tomados por um complexo de inferioridade. E a primeira coisa que quando Deus chama Moisés e conversa com ele, que conta o plano e diz para Moisés: Moisés, você vai voltar lá e vai libertar o meu povo do cativeiro. Deus ele abre um leque para Moisés e mostra para ele o tamanho da responsabilidade que Moisés ia carregar. Mas a primeira coisa que Moisés diz para Deus é que ele não era capaz. A primeira coisa que Moisés responde para Deus é que ele não conseguiria fazer aquilo que Deus chamou. E não é diferente de nossas vidas, irmão. Não é diferente de quando nós se deparamos com algumas situações adversas. Que a primeira coisa que nós queremos fazer é retroceder. A primeira coisa que nós queremos fazer é voltar do caminho que nós já estamos traçando, já estamos trilhando. E num culto como esse, irmão, permitimos que as preocupações, permitimos que o peso dos dias, o cansaço, o desânimo, arranque de nós talvez a última e a única oportunidade de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, irmão. E da mesma forma que Deus fez com Moisés, Ele disse para você, Ele não te trouxe aqui só para ficar olhando a presença do Senhor queimar. Ele não te trouxe aqui só para ver a sarça pegar fogo. Ele quer que você se aproxime da presença. Ele quer que você se aproxime do Espírito Santo, para você entender que no deserto você não está sozinho, irmão. Deus está fortalecendo os seus pés. Deus está fortalecendo as suas mãos, o seu corpo, para você não fraquejar no momento da adversidade. E nós sabemos que no deserto Deus permite poços serem entulhados, projetos ser findados, terminar ali mesmo. Lutarmos tanto
e o inimigo ir lá e entulhar o poço. Mas é nesse mesmo deserto que Deus faz uma fonte aparecer. Faz os seus olhos se abrir e enxergar a solução onde você achava que não tinha solução. Meu Deus. E quando aquela criança estava chorando, aquela mãe, Agar, achava que não tinha mais solução, mas ela estava lá largada no deserto, achando que estava abandonada por Deus, achando que não tinha mais solução para o seu filho. E Deus disse para ela, e usou o anjo e disse: abra teus olhos e enxergue. Quando ela abre os olhos, ela consegue enxergar uma fonte que estava tão próxima. E Deus está tão próximo de você. E você não quer abrir sua visão para perceber o quão perto de você Deus está, irmão. Até quando, irmão? Até quando você vai permitir que o deserto trace o seu caminho? Até quando você vai ficar rodando em círculos como o povo de Israel ficou? Até quando vamos entender que o deserto não é o lugar que nós temos que permanecer, mas é o lugar que nós somos obrigados a passar para se fortalecer, para Deus firmar os nossos pés e nos ensinar que no momento da escassez Ele não nos abandonou, Ele nunca saiu de perto de nenhum de nós, irmão. Eu poderia pregar aqui sobre a sarça queimando, não, Deus não está me levando para essa área, irmão. Porque até eu vivo deserto. Até minha casa vive deserto. Até a minha família, até minha parentela vive deserto. Porque deserto, para muitos pode ser o fim, meu diácono. Mas para quem entende o propósito, é o início do seu ministério. Moisés passou 40 anos sem saber nem quem ele era. Se ele era realmente egípcio ou se ele era hebreu. Até o dia que Deus chamou ele, se apresentou para ele e disse: você vai ser o libertador. E Deus está dizendo: Deus vai usar você para transformar a sua casa. Deus vai usar você como libertador da sua família. E através da sua vida, as gerações vindouras vão conhecer o Espírito Santo, conhecer o Deus que você serve. Mas Ele está dizendo: não pare no deserto. Não observe sua sarça queimar. Deus está dizendo: chegue para perto. E ali, irmão, Deus estava iniciando uma trajetória tão linda. Uma história tão maravilhosa que seria contada por milhões de anos. Um povo que era escravizado. Um povo que foi para uma terra estranha, achando que ia ser bem tratado e foi maltratado, irmão. Até o dia que ele clamou a Deus, Deus ouviu o clamor. E enviou Moisés, aquele que ninguém dava nada, o esquecido, o abandonado, aquele que fugiu para não morrer, aquele que achava que aquela terra era onde ele pertencia. Mas entenda, o deserto não é o lugar que nós pertencemos, porque nós pertencemos ao céu, irmão. Mas é necessário que no deserto eu e você tenham um encontro com Deus. Porque a partir do encontro com Deus, é impossível você se encontrar com Deus e você não ter a vida transformada. É impossível Deus falar com você, chamar o seu nome e você permanecer largado no deserto. E a sua geração? O que é que vai ser dos seus filhos? O que é que vai ser da sua casa? O que é que vai ser da sua família se você ficar prostrado num deserto que não é a sua casa? Que não é onde você deveria ficar? Moisés estava até lá, pastoreando ovelhas, estava até fazendo a obra. Mas era um propósito que não era o que Deus tinha chamado ele para fazer. Entenda. Qual é o teu propósito na casa de Deus? Qual é o teu propósito na tua família? Será que você tem noção do tamanho do seu chamado? Do tamanho da sua responsabilidade? Do tamanho da missão que Deus te entregou? Do tamanho da sua recompensa
quando você permanecer fiel mesmo no deserto? Agora imagina se Deus desse tudo que eu e você quer. Imagina se Deus fizesse as nossas vontades. Será que essa igreja estaria assim? Será que eu estaria aqui ministrando a palavra se Deus não tivesse me apertado lá atrás? Será que se você não tivesse vivido a pior fase da sua vida, será que você estaria aí sentado nessa cadeira, glorificando e adorando a Deus? Mas entenda, irmão, o deserto que você viveu para chegar até aqui não te matou, porque vai te matar agora. Eu até hoje, meu diácono Fábio, eu não conheci uma pessoa que veio para o evangelho, meu pastor, por amor. Até hoje eu não conheci uma que disse assim: a minha vida é tão boa, mas eu vou largar tudo e vou servir a Jesus. Faz parte a dor, irmão. Faz parte a luta, irmão. Faz parte a prova. Faz parte as calúnias. Faz parte as acusações. Faz parte as portas fechadas. Tudo isso é Deus forjando o seu e o meu caráter. É Deus nos ensinando que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, irmão, nós não temos com que temer. Nós não temos com que se abalar, porque a nossa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. E eu tinha separado uma passagem, estudando essa palavra, já vou encerrar. E eu queria que você ouvisse isso aqui. Aleluia. Em Oséias, cadê Jesus? Glorifica a Deus aí, irmão. Aleluia. Escute isso aqui, ó. O deserto é um lugar de solidão e escassez, mas também silêncio. É um lugar onde Deus fala, age e prova, mas também transforma. Para o homem natural, o deserto parece o fim, mas para Deus, o deserto é um começo. Meu Deus. Ele não nos leva ao deserto para nos matar, mas para nos moldar. Cada grão de areia carrega, meu Deus, cada grão de areia carrega um ensino. Cada ventania é um teste. Cada silêncio é uma preparação. E quando Deus te leva ao deserto é porque Ele tem um propósito na sua vida. É difícil, igreja, você está na prova, no deserto e não ouvir Deus falar. É difícil quando você quer uma resposta e o que você tem de Deus é silêncio. É difícil quando o vento bate a porta, como foi falado nesse texto que eu li aqui, a ventania tira tudo do lugar, vira a nossa vida de cabeça para baixo, irmão, até um ponto que a gente acha que não tem mais sentido viver, não tem mais sentido servir a Jesus, não tem mais sentido adorar a Deus, porque eu estou num deserto tão grande que Deus não se mexe, Deus não se move, Deus não fala nada, Deus não faz nada. Mas a Bíblia diz que o silêncio de Deus é onde é o momento que Ele está trabalhando, irmão. O silêncio nos ensina a esperar, irmão. O silêncio nos ensina a ter paciência. O silêncio nos ensina que carregar cada peso é necessário para que eu e você gere combustível na nossa caminhada espiritual. E cada combustível que você carrega,
você vai poder distribuir para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Porque cada deserto que você passa é uma escola de aprendizado para a vida. E se você é um crente, se você é um servo de Deus, que ainda não viveu um deserto, entenda, você está servindo a Jesus errado. Porque o deserto faz parte da vida do crente. O deserto faz parte da nossa trajetória espiritual. Até os mais velhos no evangelho já passaram por deserto. Aí vem a luta, vem a enfermidade, vem a notícia ruim, vem a dor. E você pensa, está tudo desmoronando na minha vida. Está tudo desmoronando da minha casa, da minha família. Está dando tudo errado, irmão. Será que eu sou pior que os outros, irmão? Não é assim que a gente fala? Eu já falei, irmão. Já tive meu momento de deserto. E ainda tenho. Já chegou momentos que eu quis parar. Que para mim não fazia sentido nem. Para que ser crente? Aí você prova a Deus, você fala, Deus, dá uma resposta. E Deus fica que nem fez com Moisés. Vê ele indo para o deserto lá fugindo. E fala, daqui a 40 anos eu tenho uma conversa com você. Vá lá aprender a pastorear. Vá lá aprender a ser líder. Vá lá aprender a também ser liderado. Vá lá aprender a ouvir não. A ouvir respostas negativas. E mesmo assim você continuar firme. A você arquitetar planos e no final dá tudo errado. E você pergunta a Deus onde é que o Senhor está. E Deus está lá de braço cruzado esperando dar o tempo de falar com você e chamar você para o propósito. Primeiro Ele vai moldar você da forma que Ele quer. Vai afastar da sua vida, da minha vida, pessoas que vai minar o Espírito Santo. Vai fazer ele se adaptar ao ambiente. Você vai passar tanto deserto, que vai chegar um ponto que você vai ficar tão acomodado, não vai querer orar mais, não vai querer jejuar mais. Aí vai apertar. E quando aperta, aí a gente lembra como é que ora. A gente lembra como é que ajoelha para buscar o Senhor. A gente lembra como é que faz um jejum. A gente lembra como é que vai para a igreja, qual é o caminho da igreja. E a gente pensa que está esquecido. Moisés pensava, vou fugir. E Deus de lá de cima, foge, filho. Foge que um dia eu te encontro. E Deus pegou Moisés na curiosidade. A sarça queimou. E Moisés falou, eu vou lá ver. Talvez você veio aqui ver, irmão. Talvez você veio com a intenção só de ver. Mas Jesus te pegou hoje, irmão. Talvez você estava lá no deserto esquecido. Planos engavetados. Sonhos abandonados, largados às traças. Essa casa, nunca mais tive dinheiro para comprar um bloco para construir. Meu Deus, vou falar. Esse carro, parei até de pagar as parcelas. Estou desempregado. Vou lá ver a sarça queimar. Vou lá ver como é esse culto. Vou lá ver que igreja é essa. Aí chega aqui a sarça queimando e Deus fala, chega para perto. Você não entendeu, irmão? Deus, Ele não faz armadilha, mas Ele tem estratégias de tratar a minha vida e tratar a sua vida. É momento de tirar os sonhos da gaveta.
É momento de colocar os planos para fora e dizer: Deus, está aqui os meus planos e eu quero que o Senhor tome direção. Está aqui a minha casa, eu quero que o Senhor tome direção. Está aqui a minha família, a minha parentela, e eu quero que o Senhor tome direção. E a única coisa que a gente quer fazer é: o Senhor nos tira no deserto. Aí Deus fala assim: peraí, Moisés, calma. Você vai lá libertar o povo, mas você vai voltar para o deserto. No deserto eu vou te ensinar o caminho correto. No deserto eu vou fazer você experimentar os milagres. No deserto eu vou fazer você depender de mim. No deserto eu vou fazer você entender que sem mim você não tem provisão. Sem mim a sua sede não é saciada. Você não entendeu, senão você tinha dado glória. Deus faz: sem mim, aleluia. Sem mim você não tem provisão. Sem mim, a sua sede não é saciada. E quando você iniciou aqui, já vou fechar, pastor. Quando você iniciou esse culto, você lembra qual foram os louvores que você cantou? Cantamos, nunca foi sobre nós. Mas às vezes queremos que as coisas sejam sobre nós. Queremos que Deus faça como nós queremos. E quando Ele começa a nos ensinar um caminho diferente, que não é o que Ele quer para mim e para você, aí a gente começa a achar que Deus não está ouvindo a minha oração, a sua oração. Mas entenda, quando foi sobre você, sobre mim, os nossos planos, eles sempre vão ser frustrados. Mas quando você deixa Deus fazer a vontade dEle, fazemos que nem o outro louvor, aprendemos a precisar, a depender dEle. E eu queria que você se colocasse de pé. Tantos planos, irmão, tantos sonhos, tanta coisa que está na gaveta, pegando teia de aranha, tanto projeto que a gente faz, tanta coisa que Deus tem.